Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Eu venho aqui hoje, esse vídeo agora aqui, gravar um assunto que foge um pouco do nosso métier, nossos temas normais aqui do canal Coisa de Colecionador. Vocês sabem que basicamente aqui a gente fala de edições de colecionador, basicamente, para coisas como filmes, como séries, como rock, né? Basicamente rock erudito, hard rock e tal, e quadrinhos. Basicamente são esses os temas que nós abordamos aqui, porque eu acho que são temas que são meio universais, todo mundo gosta um pouco, né? E embora tenham vários colegas aí falando muito bem sobre esses assuntos aí na internet, eu achei que a minha opinião podia acrescentar alguma coisa. Então, normalmente, nós falamos desses assuntos. Só que aqui surgiu muito essa pergunta a respeito de uma coisa que é opinião polêmica. Opinião polêmica. Essa opinião é um pouco polêmica. Eu vou citar um exemplo aqui, que é o fato de eu não chamar o rock chamado de progressivo, vou dar uma de jornalista da Globo aqui, progressivo, né? Eu não chamo de rock progressivo, eu chamo de rock erudito. E aí algumas pessoas, mas essa opinião é polêmica, tal, não sei o quê. E esse termo polêmica acabou se tornando muito banal, muito comum, né? Todo mundo usa, esse assunto é polêmico, essa opinião é polêmica, tal. E eu aí, apesar de que eu uso bastante também esse negócio, eu cheguei a ter um canal com esse nome e tal, eu acho que é muito questionável essa questão de assunto polêmico ou opinião polêmica. Para mim, praticamente isso não existe. Eu uso a palavra polêmica muito mais na ironia, né, no deboche, né? Por quê? Porque para mim não existe esse negócio de opinião polêmica. Não existe nem assunto polêmico, tá? O que é considerado assunto polêmico ou opinião polêmica? Geralmente são assuntos ou opiniões que destoam do que um grupo, que nem é a maioria, mas um determinado grupo definiu como sendo uma regra. Então, ele acha que a opinião que não está dentro daquela regra é uma opinião polêmica. Então, discordo totalmente. Nenhuma opinião de ninguém é polêmica, não é polêmica. Você pode ter opiniões que são polêmicas, entre aspas, né? Jornalista da Globo, quando ela defende uma coisa que a sociedade, em conjunto, definiu como crime, como fora da lei, fora da regra, fora da moral, dos costumes e tal. Então, se você defende alguma coisa que está fora da moral vigente, você aí está num campo, no mínimo, polêmico. Eu já nem sei se é polêmico, para mim já é mais do que polêmico, já é perigoso, né? Então é isso que eu queria chamar bastante atenção, a questão da polêmica. Para mim, nenhuma opinião que destoe da minha, né, porque tem muito esse negócio também, né? A pessoa que está entrevistando, que está questionando, chama a opinião do entrevistado de polêmica. Não, essa opinião sua é meio polêmica e tal. Discordo, não existe esse negócio de opinião polêmica quando o assunto não resvala em alguma coisa que é criminosa, que já está definido no Código Penal. Então, né, se você vai defender aborto, aí você realmente vai ter um tema polêmico, porque dentro do regramento jurídico vigente no Brasil e em diversos países do mundo, o aborto é considerado crime. Se você for defender as drogas, a mesma coisa. No mínimo, você está sendo polêmico. Por quê? Porque existe um regramento. Sobre isso aí, é lógico que a gente também tem que falar um pouquinho a respeito de moral e de ética. Além da palavra polêmica, também fala um pouquinho sobre moral e ética. Quando eu estudei, pelo menos, tá, havia uma distinção muito clara entre moral e ética. Tá? Enquanto a moral é um conjunto de valores que a sociedade predominantemente definiu como seus valores vigentes naquele determinado período. Então,
é um regramento que não precisa ser escrito, que não precisa ter, né, um registro físico, mas que já está no inconsciente coletivo de um determinado grupo, uma sociedade, e que num determinado período de tempo. Não resta dúvida que a moral, ao longo dos tempos, das décadas, dos anos, ela vai sofrendo mutações, ela vai se alterando, vai se adaptando a novas realidades, a novos conceitos, de uma forma geral. Alguns deles, com o tempo, acabam voltando para os antigos, porque são os modismos. Né? Surge um modismo e aí todo mundo começa a ver daquela forma, só que muitas vezes esse modismo não se sustenta e a moral retrocede a um padrão anterior. Tá? Isso é uma definição, é uma forma de se ensinar o que é a moral. Tá? Muitas vezes as pessoas confundem a moral meramente como atitudes pessoais, comportamentos sexuais, comportamentos éticos. Não, não é. É um pouco mais do que isso. São os valores de uma determinada sociedade num determinado período de tempo. Tá? Paralelo a isso, às vezes as pessoas também confundem a moral com a ética. A ética é muito mais particular do que a moral. A moral é o conjunto de valores de uma sociedade, uma determinada. A ética não. A ética ela é um pouco mais dividida, digamos assim, né? Você pode até ter ética, batendo lá na tampa mesmo, uma ética entre criminosos, né? A máfia, né? A máfia italiana, a máfia americana, tal, ela tinha um código de ética, horroroso, medonho, criminoso, mas era um código de ética entre bandidos. Se você pensar nas facções criminosas do Brasil, também eles têm um código de ética lá que também é medonho. Se você pode falar até em ética dos terroristas, são criminosos, são medonhos também. Você tem uma ética jurídica, por outro lado, pelo lado da lei, da ordem, tal. Então a ética é uma coisa muito mais pormenorizada. Então, eu aproveitei para fazer aqui também, falando de polêmica, para dizer que o embasamento para uma coisa ser polêmica verdadeiramente é exclusivamente se essa opinião ou se esse assunto vai de encontro, vai em choque com a moral vigente, não é nem com a ética. Não é nem com a ética, porque a ética é uma coisa um pouco mais pormenorizada e muito mais livre, muito mais descompromissada com a moral, tá? A ética não tem esse compromisso com a moral. Em alguns grupos, em algumas dessas sociedades mais pormenorizadas, a ética pode estar em consonância total com a moral. Pode, mas pode não estar. E nem por isso vai deixar de ser ética. Né? Então, eu achei importante a gente fazer um parênteses aqui nos nossos assuntos normais para esclarecer que, na minha opinião, nenhuma opinião, exceto se a defender alguma coisa que está estabelecida como criminosa, nenhuma opinião é polêmica. Não existe esse negócio de opinião polêmica. A opinião é direito de todos nós. É uma das regras que a gente vai sentindo que vai sendo embutida no nosso discurso de forma a estigmatizar um determinado tipo de opinião. Não podemos estigmatizar nenhum tipo de opinião chamando de polêmica porque ela está em desacordo com a nossa opinião ou a opinião de um determinado grupo, seja ele qual for. Tá? Mais à esquerda, mais à direita, não importa. Opinião é direito de todos nós, tá? E polêmica vai de encontro, no sentido oposto ao da liberdade de opinião. Tá bom, gente? Fica aqui a minha opinião, sem polêmica nenhuma, porque não existe opinião polêmica. O que pode existir são opiniões que vão contra o regramento jurídico sério, honesto, constituído, Código Civil, Código Penal e Constituição. Aí sim, você vai ter um assunto polêmico, você defende alguma coisa que está fora do regramento jurídico. Qualquer coisa que não está
Se o regramento jurídico não falar nada, né, for omisso, você não tem opinião polêmica nenhuma, tá bom? Opinião polêmica não existe. Até a próxima.